E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O fogo não me queima, as águas não vão me afogar, pois não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Não me queima, as águas não vão me afogar, pois não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o
agir irás prover de novo. Creia, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, amém? O vendaval chegou, derrubando tudo. Transtorno, inundação, foi como um furacão, destruiu seu mundo. Pra onde recorrer? O tempo está fechado, ninguém pra ajudar. O rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido. Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir, pra te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão como o vento voou, e no teu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar e a noite for intensa, de novo vai orar. Não canse de buscar a sua presença. E se a dor insistir e quer roubar o brilho, trazendo a aflição, e no teu coração faltar um sorriso, mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido. Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir, pra te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão como o vento voou, e no teu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar, dizendo assim pra mim que é tempo de cantar. Que é tempo de cantar. Que é tempo de cantar. Oh, glória a Deus, é tempo de cantar, igreja, pois o Espírito Santo, aleluias, ele nos ajuda, aleluias. Vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão como o vento voou, e no teu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar, dizendo assim pra mim que é tempo de cantar.
de cantar. Que é tempo de cantar. Amém, Jesus, agradeço pela oportunidade. O nosso coração está pronto para o novo do Senhor nas nossas vidas. Quem crê, aleluia! Oh, glória a Deus! O sonho ainda não morreu. A promessa é real. Deus não lhe esqueceu e jamais lhe esquecerá. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, vem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Receba a cura do Senhor nessa noite sobre a sua vida. Que maravilha! É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar.
que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar. Está chegando o tempo de você cantar. Vem coisa nova por aí, vem coisa nova por aí. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Deus é a minha força. Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso. Não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não me impede de ser vitorioso. Não dependo de espinafre pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego oferendas no mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Gnomos e duendes nada podem fazer. O Pokémon tem a força, mas é só na TV. Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor. Harry Potter não me confundiu. Na bruxaria que ele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Ao Rei Jesus seja a glória, a honra e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso. Eu não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não me impede de ser vitorioso. Eu não dependo de espinafre pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego oferendas no mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Gnomos e duendes nada podem fazer. O Pokémon tem a força, mas é só na TV. Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor. Harry Potter não me confundiu. Na bruxaria que ele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de
para ser apenas um culto normal. Mas Deus não quis assim. Zacarias entrou para adorar. E falaram com ele: terás um filho e colocarás o nome de João. Então é no culto de ida e vinda, vai vindo no culto que hora o milagre acontece. Às vezes o milagre até está chegando, mas tem muitos Zacarias que não acreditam na hora. Mas Deus está gerando João Batista. E quando João Batista veio, ele veio da onde? Sangue sacerdotal, mas profeta também. Então lá naquele culto no Jordão, quando ele estava batizando, com aquele sangue sacerdotal de Zacarias, ele reconheceu. O que sacerdote fazia? Sacrificava cordeiros. Então quando ele viu de longe, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. João Batista, com aquele sangue sacerdotal, que disse não para aquelas mesas, mas disse sim para o deserto. Às vezes o sim seu para o deserto é uma ponte para propósito de Deus. Então o propósito maior era que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Mas ninguém está te notando, João Batista. Quase ninguém nem sabe quem é você. Não importa, que ele cresça, eu diminua. Que ele cresça, eu diminua. É a presença dele, não a minha. É o nome dele que tem poder, não o meu. É o sangue dele que tem poder, não o meu. Aleluia. Declara isso aí. Era isso que João declarava todos os dias. E nada mais.
só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aplauda o Senhor Jesus. Ele que merece toda a honra e toda a glória. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15. Gênesis 3, 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. É a palavra de Deus para o nosso coração. Quantos encontraram, diga amém. Vamos ler. Nos diz assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Amém? Somente até aqui. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E eu creio. Transforma-me, Senhor, pelo poder da tua palavra. Amém. Pode sentar. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um cenário de conhecimento bíblico, né? Aqui na nossa igreja, estamos cada domingo falando a respeito de uma parte de toda os principais temas da Bíblia durante um ano. A gente começou em setembro e nós estamos caminhando. E nós começamos desde Gênesis e estamos caminhando. Hoje nós vamos estar fechando, né, essa parte do Velho Testamento e passando agora a partir daqui para o Novo Testamento. Então hoje já é uma mesclagem aqui com um pouco do Velho e já começando o Novo Testamento hoje. Lemos aqui no capítulo 3 de Gênesis, no verso de número 15, né, sobre o que é chamado de proto-evangelho. Quer dizer, a primeira vez que o evangelho foi pregado. O próprio Deus foi quem pregou pela primeira vez o evangelho ao homem. O próprio Deus. E o evangelho se diz, a palavra evangelho, que vem do grego euangélio, é boa notícia. Como eu já disse para vocês várias vezes, vou repetir novamente: sempre quando alguém nos diz eu tenho uma boa notícia para te dar, é porque uma má notícia veio antes. E a má notícia está alguns versos atrás, né? Aqui dentro deste capítulo, porque a má notícia é o que? Deus criou o homem perfeito, mas este homem, ouvindo o que disse o inimigo, Satanás, através da serpente, ele enganou a Eva, que passou ao seu esposo a mesma coisa, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes,
se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. Quem entendeu aí? Quando o Lúcifer toma uma atitude interior de independência de Deus, o que ele diz? Subirei ao céu e tal, e serei como semelhante ao... O que ele está oferecendo para a mulher aí? A mesma coisa. O mesmo veneno que ele bebeu. E a mulher acabou caindo, o homem acabou caindo, e então acontece esse momento do proto-evangelho de que a má notícia é o quê? Que o homem perfeito, que só fazia a vontade de Deus, agora tem uma vontade a mais que não é sua própria, mas é a vontade do diabo. Então ninguém faz, quando a pessoa fala assim, não, essa é a minha vontade. Se ela está fora do padrão de Deus, não é sua, é do diabo. Você não tem vontade. Você não tem vontade própria. Ou você faz a vontade de Deus, ou você automaticamente está fazendo a vontade do inimigo. Entendeu? Quer ver? Coloca para mim Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Gálatas 5, 16. Só para a gente fazer a introdução aqui. Ó. Digo, porém, faz o quê? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele vai dizer como é que é a guerra. Vai lá. Porque a carne, que é a sua natureza caída, dominada pelo diabo, milita contra o Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo, tá bom? E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não... Entendeu ou não? A carne, que é a vontade do diabo, e o Espírito, os dois lutam para que você não faça o quê? O que quer. Você não consegue fazer o que quer. Quando você faz alguma coisa, ou é a vontade de Deus, ou é a vontade do diabo. Entenderam ou não? Porque são opostos entre si, para que não façais o que? Façais o que porventura seja do vosso querer. Continua. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quer dizer, diante... Ora, aí ele vem, né? As obras da carne. Tá vendo? Aí, presta atenção. Quem vive nisso aí, está fazendo a vontade de quem? Do diabo. O que ele diz lá? Prostituição, impureza, lascívia. Continua. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Deu uma lista, entendeu? Semelhante a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas aí, qual que é a vontade do Espírito? Olha bem, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amém, irmão? Então, percebe-se que só tem duas fontes na sua vida. Ou é Deus, ou é o inimigo. Não, eu estou fazendo o que eu quero. Não estou nem fazendo a vontade de Deus, é a vontade do inimigo. É o que eu quero. Você não tem vontade, irmão. Você não se domina mais. Você é dominado. Ou é pelo Espírito, ou é pelo diabo. O Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Não existe outro meio termo. Quem entendeu, diga amém. Então, muito cuidado. Porque você tendo título de crente, sendo crente, você pode ser usado pelo inimigo. Se você não vigiar. Faz o que está dizendo lá. Andai em espírito. Anda ligado. Vigia, irmão. Eu não gosto desse negócio de seu irmão, não, mas diga para si mesmo. Vigia, irmão. Diga para si mesmo, não é para o outro, não, é para si mesmo. Vigia, irmão. Amém, meus irmãos? Então, olhando para
um cenário de queda, certo? E aí é onde entra a questão da natividade, do nascimento de Cristo. Qual o significado, por que isso e tal. E a gente vai ver que a doutrina que trata sobre isso é a cristologia. E a cristologia vai nos dizer que a importância desse assunto, ele reside no fato de que Jesus Cristo, ele é o tema central, ou a figura central da história do universo. Então a gente vai entender que antes de seu nascimento, todas as correntes históricas convergiam para esse grande evento, e depois dela, todos os fatos e acontecimentos históricos têm também aí o seu ponto de partida. Cadê o meu músico aqui? Sumiu? Então, o estudo da pessoa de Cristo, ele vai nos levar a, incondicionalmente, a seguinte pergunta: quem é Cristo? Quem é Cristo? Engraçado que essa mesma indagação, ela foi feita pelo próprio Jesus, em certa altura do seu ministério. Filho do homem. E cada um vai falar uma coisa, né? Um diz um profeta, outro diz isso e tal. E ele vai perguntar: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedrão, né? Cheio do Espírito Santo de Deus, vai revelar quem é Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, Cristo, ele foi, para os seus contemporâneos, meus irmãos, o que poderíamos chamar de um ser controverso. Porque cada um falava uma coisa: ele é isso, ele é aquilo. O outro falava: ele é um profeta, ele é o Moisés, ele é o... Cada um falava uma coisa. E aí a gente vai ver que dificilmente as pessoas pensavam e diziam a respeito dele a mesma coisa. E aí a gente vai ver também que o estudo da pessoa de Cristo, ela reveste ainda de grande importância por causa da relação que ele se mantém com o cristianismo. Porque as Escrituras, elas vão nos apresentar Jesus como um tema central da mensagem transmitida a homens através de todos os séculos. Olha para você ver. Ela era um tema central dos antigos profetas. Os profetas falavam de alguém que viria, do Messias que viria, que chegaria e que salvaria todas as pessoas. Lembra lá quando Isaías, ele vai falar: um filho se nos deu, um filho nos nasceu, o poder está sobre os seus, o cetro está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aí então a gente vai ver que Jesus também foi o tema central da mensagem dos apóstolos. Jesus foi o tema central apresentado aos judeus. Jesus foi o tema da mensagem apresentada aos samaritanos. Jesus foi o tema da mensagem apresentada aos gentios. Jesus é o tema do evangelho que nós devemos hoje anunciar ao mundo de hoje. Então, uma pergunta que talvez ela é muito difícil, mas existem coisas que vai caber dentro do nosso entendimento, mas tem coisas que não vão caber, e as coisas reveladas são para nós e as não reveladas são para Deus. Acredito eu que um dia, quando chegarmos lá, Ele vai nos explicar muita coisa que a gente não consegue entender. Mas imagine uma pergunta de alguém vendo esse texto, vendo toda essa situação, e vai perguntar:
Por que Deus não mandou o Salvador logo à porta do Éden? Para que esse tempo todo? Passar tantos anos, né? Temos datados aí, mais ou menos 1900, 2000 e poucos anos, né? Vem datando na Bíblia. Talvez tem mais, né? E aí Jesus vem nascer depois desse tempão, né? Começou lá com Adão, depois passou Caim e Abel, né? As histórias que a gente foi vendo. Depois vem a história de Noé. Depois vem a história de Abraão. Depois de Abraão vem Isaac, Jacó, José, né? Vem Moisés. E depois vem as histórias dos reis, né? Passa todos. Depois de Moisés vem o Josué, e depois de Josué vem os juízes, depois dos juízes vem os reis, aí depois dos reis chega aí o João Batista, né? É um outro, né? Outra figura, né? Muito forte no Evangelho. Aí vem Jesus. Olha o tempão, né? E aí a pergunta é: por que Deus não mandou o Salvador logo à porta do Éden? Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Quando ele sabia que era necessário a morte do seu filho para salvar o homem. E como eu disse, essas respostas, elas só podem ser dadas pelo próprio Deus. Mas, porém, entretanto, todavia, 2 apóstolos ousaram no Espírito para dar pelo menos uma luzinha para a gente sobre esse ponto. Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 20, ele vai dizer: o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Quer dizer, Jesus não foi preparado depois que passou esse tempo todo. Jesus já estava preparado para vir antes de tudo isso acontecer. E aí Paulo vai dar mais uma claridade sobre isso lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quando Paulo vai dizer: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a gente vai ver que fica claro que Cristo veio no tempo oportuno, predeterminado por Deus. Deus tinha já um tempo determinado para Jesus vir. E outra coisa, Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecou. Não! Deus não estava com o dedinho cruzado assim, ó, tomara que não peque, tomara que não peque, tomara que não peque. Não! Deus já sabia, e por essa razão, Ele já tinha preparado o Cordeiro de Deus antes. Ele já estava preparado. Mas Ele veio no tempo oportuno. Então, você vai observar que a frase que Paulo vai dizer aqui, ó, plenitude do tempo, ela demonstra a convicção de Paulo e também dos cristãos primitivos daquela época, que a vinda de Cristo não foi acidental, mas foi o cumprimento do cronograma predeterminado por Deus. O limite do tempo determinado por Deus fora plenamente alcançado. Veja bem, o mundo judaico nessa época, ele se achava na expectativa da vinda de um Messias. O mundo romano, na sua rápida propagação, ele contribuiu para essa vinda de Jesus, em certa medida, para que houvesse paz e segurança, porque podia-se andar pelas estradas tranquilo, sem ninguém roubar as pessoas que estavam caminhando, porque havia pirataria tanto no mar como em terra. E aí a gente vai ver que também os romanos contribuíram em certa medida, além, né, disso,
eles desenvolveram aí um avanço de sistema de comunicação, através do qual os centros estratégicos do império mantinham-se ligados a Roma. Então, quando nós olhamos para a frase paulina, plenitude do tempo, significa claramente que o mundo estava preparado para receber o Filho de Deus. A história vai nos mostrar que o preparo para a vinda de Jesus, ela deu-se sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o negativo, e o segundo aspecto positivo. Dentro da ideia da preparação negativa pelo tempo oportuno, a gente vai ver que é incontestável que a mão poderosa de Deus, ela tem guiado os destinos das nações pagãs desde a fundação do mundo, pensando eles talvez fazer alguma coisa má, contrária à vontade do plano de Deus, em pensando em acabar com o plano de Deus, em pensando em interromper o plano de Deus. Esse negócio de servir a Deus vai acabar, esse negócio de Deus vai acabar. Alguém um dia tentou dizer: Deus está morto. E essas pessoas que tentaram fazer isso, depois morreram, e a casa dessas pessoas se tornaram o maior centro de distribuição da palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então veja que a Bíblia vai dizer em Atos 17, 26, que de um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e o limite da sua habitação. Quer dizer, irmão, a gente olha para algumas pessoas más que existem por aí, talvez governantes e por aí vai, aí você olha e fala assim: meu Deus, esse camarada não vai acabar mais, não vai morrer mais e não sei o que, e esse negócio vai perpetuar, essa violência, esse mal, essa nação vai ser... E de repente Deus vem do céu e faz algo e desaparece, porque é eterno só Deus, todo homem é mortal. E aqui está escrito que Deus determinou o tempo da habitação e o tempo de vida de cada um. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando o mal se propaga, ele não está apenas sendo mal, cumprindo uma agenda sua. Não, ele está cumprindo a agenda de Deus, porque os que são mal continuam fazendo mal, e quem é bom vai fazendo mais o bem. Porque vai chegar um dia, irmão, é lindo isso, ser cristão é lindo, sabe por quê? Porque você tem, pela Bíblia, já uma linha de raciocínio, de entendimento, de que desde o princípio Deus vem governando as coisas, e você vai perceber isso nas histórias, e você chega no Apocalipse, e você tem um vislumbre do que será no final. A gente agora está passando luta, está passando dificuldade, governo se levanta, isso se levanta contra a igreja e tal, porque está escrito que levantaria e tal, mas a palavra de Deus em Apocalipse vai dizer: vai chegar um dia que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Eis que faço nova todas as coisas, se passaram os céus e a terra, e eis que faço novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. Ei, esse sofrimento vai acabar. Fica firme com Jesus. Vai chegar o dia do acerto de contas. O mal será aniquilado. A salvação acontece na nossa vida em 3 tempos. O tempo passado, Deus nos livrou da condenação. O tempo presente que você está vivendo em Cristo, Deus está te livrando do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre a vida de quem anda com Deus, quem anda no Espírito, não cumpre a vontade da carne. Mas vai chegar um dia em que Deus te livrará da presença do pecado. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais desejo pecaminoso.
Paulo vai dizer isso lá em Coríntios capítulo 15. Você revestirá no toque da trombeta de Deus. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um corpo incorruptível. É isso que vai acontecer. Então deixa eu te falar, a história de quem serve a Deus é uma história com final feliz. A sua história tem um final feliz, irmão. Permaneça firme. Permaneça firme. Então veja bem, veja que desde o início da história humana, Deus ele começou a guiar e dirigir todas as coisas de acordo com a sua vontade. E essa preparação ela é vista na política. Quem pensa que Deus não está nem aí para a política, Deus está de olho. Deus está de olho, irmão. Deus está de olho. Uma hora ele vai fazer uma justiça aí. Deus está de olho. Deus está de olho nas religiões, tanto nossa como dos povos pagãos. Deus está de olho. E aí a gente vai ver que houve um certo homem do paganismo, chamado Ciro, que Deus disse que Ciro era seu servo, escolhido por Deus para um propósito. Claro que o que Ciro fazia era mal, mas Deus fez ele realizar algo para si. Olha o que está escrito aí, ó, em Esdra, capítulo 1, verso 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todos o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Um homem mau, um homem perverso, um homem longe, mas na hora que Deus chega, ele reconhece: só o Senhor é Deus. Faraó viu isso: só o Senhor é Deus. Nabucodonosor: só o Senhor é Deus. Então veja que a gente vai ver que uma das particularidades mais interessantes a respeito desse povo pagão é que a religião entre eles, nesse tempo que Jesus chega, ia se esgotando cada vez mais, de sorte que quando Jesus veio, já tinha as religiões perdido quase completamente a confiança dos seus adeptos. E aí a gente vai ver que as religiões já não satisfaziam as necessidades espirituais do povo. Por isso então o povo estava à espera de alguém que viesse de cima e o salvasse. E se você fizer, irmão, um estudo ligeiro sobre essas religiões, você vai ver que revela, pelo menos, que quão grande era a esperança que tinha essas pessoas de um Salvador do céu. A esperança que essas pessoas tinham era do Filho de Deus. E aí então você vai ver que precisamos conservar bem vivo na memória o fato de que Deus ele está preparando o mundo no tempo de Jesus aqui para a vinda do seu Filho, e através de toda a história antiga, até mesmo da história dos pagãos. Então quando Paulo está falando o limite do tempo determinado por Deus para o nascimento de Jesus, chegaria no tempo em que Deus determinou. E a gente vai ver que tinha o seguinte propósito: primeiro, o tempo
tempo determinado por Deus precisava mostrar a verdadeira natureza do pecado, o grau da depravação que chegaria à raça humana quando ela é deixada por si só. Então, antes da vinda de Jesus, irmão, o mundo estava à beira da morte. Se você, quem já viu séries, filmes sobre romanos, sobre os romanos, sobre a era dos romanos, você vê ali que o negócio, ninguém era dono de ninguém, e tinha aqueles que tinham mais força e mais poder e dominava tudo e fazia o que queria. Era uma bagunça, era terrível, o mundo estava à beira da morte. Olha o Romanos capítulo 1, verso 18. Olha como é que estava o mundo da época, ó. Romanos 1, 18 até o 32, coloca para nós. Romanos 1, 18. Ó, olha lá, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então, antes da Bíblia escrita, Deus se revelava através do quê? Das coisas criadas. Por isso que você vai ver índio adorando a natureza, adorando lá, a árvore, adorando alguma coisa lá, porque Deus se revelava assim para eles, lá no meio lá. Mas claro que o inimigo entrou no meio disso aí e fez os homens fazer isso aqui, ó. Quer ver? Vai lá, continua. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em os seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Continua. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha por que se tornaram loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de quê? Da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. Começaram a adorar a criatura e não o Criador. Olha lá. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Continua. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Continua. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, quer dizer, mulher com mulher. Continua. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Continua. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Continua. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. O último agora. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Olha como estava o mundo quando Jesus chegou, à beira do abismo. E olha bem, aí a gente vai ver que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus queria mostrar à natureza humana a sua impossibilidade de salvar a si mesmo. Então deixou eles sozinhos,
vamos lá, então se salvem. Ninguém conseguiu se salvar, só foi conseguindo se aprofundar mais nas coisas erradas. Não conseguiram se salvar. Então as religiões pagãs aqui, elas não tinham nada mais para oferecer aos adeptos que estavam esgotados. De sorte que Jesus, quando apareceu, todos estavam em condição de aceitá-lo. E tudo isso era plano de Deus. Tudo era plano de Deus. Então veja que a encarnação, ela é muito importante, porque foi um assunto que permaneceu insolúvel nos primeiros tempos da igreja primitiva. E o ponto de maior especulação foi o seguinte: como seria possível que o Filho eterno, sendo Deus tal qual o Pai, da mesma substância do Pai, tivesse humanizado, tornando-se um homem como qualquer outro? Isso não entrava na cabeça das pessoas, e não entra na cabeça de muita gente hoje, né? Como assim, irmão? Deus, Jesus, sendo Deus, como Pai, descer como homem, na condição de homem, descer mais baixo ainda, de servo dos homens. Não tem condição. As pessoas por aí que têm as ideias dos deuses forte, poderoso, que sai atropelando tudo, quando olha para um Deus desse, fala: mas que Deus fraco é esse, né? Só que não é. É um Deus forte, que desceu ao mais profundo para nos resgatar. Preste atenção. Veja que a gente vai ver que as pessoas ficavam se perguntando: como assim? Algumas pessoas, na tentativa de explicar a encarnação, aí elas entravam em alguns erros, né? Elas enfatizavam de maneira tal a humanidade de Cristo, que para todos os efeitos práticos elas negavam a divindade de Cristo. Então exaltava demais a humanidade e negava a divindade. Outra hora eles exaltavam demais a divindade e negavam a humanidade. Então na cabeça dos homens não conseguia entrar a ideia de que ele podia ser 100% Deus e 100% homem. Isso não entrava. E isso virou uma discussão terrível. E até que chegou um ponto que os primeiros líderes da igreja, eles foram capazes de chegar a uma definição da encarnação, que continha aí fundamento, né, da fé cristã. Lá no concílio de Calcedônia, realizado em 451 depois de Cristo, eles chegaram ao seguinte ponto: declaração dizendo assim, ó: o nosso Senhor Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, da mesma substância em todas as coisas, quanto à sua divindade, mas em sua humanidade, igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Essa natureza, ou essas naturezas, são distintas uma da outra. Essa distinção não ficou destruída pela união das duas naturezas, mas as características singulares de cada uma foram mantidas. Então essa aqui foi a definição. Por certo, não removeu o ministério da encarnação. Paulo afirma lá em 1 Timóteo 3,16, né, que continua sendo um mistério que envolve essa encarnação. E aí a gente vai ver que a doutrina da encarnação de Jesus, ela excede a todo o entendimento humano.
tudo que a gente possa compreender, nós não vamos conseguir chegar a um ponto assim, não, fechou tudo. Mas pela leitura bíblica nós entendemos que a encarnação, ela é um ato pelo qual Deus se fez carne e habitou entre os homens. Deus se fez carne e habitou entre os homens. Agora veja bem, como é que tudo isso aconteceu? A Bíblia vai nos mostrar que Jesus encarnou-se por meio de uma virgem, através de uma concepção sobrenatural. Jesus não nasce de homem e mulher. Jesus nasce de uma mulher por concepção do Espírito Santo. O Espírito de Deus gerou no ventre de Maria Jesus. Quem está entendendo? Então Jesus não é filho de José carnalmente, biologicamente, não. Jesus é filho de Maria e Jesus é filho de Deus, sendo que Deus é divino e Maria é humana, como nós, serva do Deus Altíssimo, que também estará conosco, nos céus, participando daquilo que Deus tem preparado para os seus. Quem está entendendo? Aí não pode fazer confusão, porque as pessoas fazem confusão de que por Maria ser a mulher que concebeu a luz ao Filho de Deus, então ela é divina. Não, ela não é divina, não tem divindade em Maria. É uma serva de Deus, que foi escolhida entre todas, um privilégio enorme que ela teve, mas ela não chega a ser divina, ou Deus, ou está, Maria está lá no céu assentado junto com Jesus, ou com Deus lá, e tem uns que tiram até o Espírito Santo da cadeira para pôr ela. Não! No céu só está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os outros servos de Deus e servas de Deus estão aguardando o último dia para a entrada nos céus definitivamente. Estão no paraíso, como disse Jesus. Então, queridos irmãos, outra coisa importante na encarnação: Jesus veio ao mundo por meio de um nascimento natural. Nasceu naturalmente. Concebido foi sobrenatural, mas nasceu naturalmente. Tá? Ele não estava na barriga de Maria e saiu, apareceu. Não, nasceu igual todos as outras crianças nascem. Amém? Como diz algumas pessoas, pelo caminho da humildade. Outra coisa, terceiro ponto importante: o verdadeiro Deus veio ao mundo como um verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem. Amém? Amém, meus irmãos? Outra coisa, vamos finalizar com isso aqui, Filipenses 2:5. Põe ali para nós, Filipenses 2:5 até o 11. Coloca aí, Filipenses 2:5. Presta atenção. Olha o que ele vai dizer para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Usurpação é agarrar-se, é tomar para si. Usurpação, ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele não perdeu, tá? Ele esvaziou, assumindo a forma de, olha como ele desceu mais ainda, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Continua, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Continua, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Vai dobrar os anjos, vai dobrar os homens, vai dobrar os demônios diante dele. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Somente até aí, tá bom. Agora veja bem, dentro desse contexto que nós lemos, ele vai dizer que ele esvaziou a si mesmo. E aí a gente vai entender que o esvaziamento de Cristo significa que ele se despiu da sua majestade, mas não se despojou de sua divindade. Ele despiu-se da glória que possuía, mas não da natureza divina. Então o esvaziamento de Cristo significa sua renúncia ao exercício independente de alguns de seus atributos. E é bem verdade que operou grandes milagres e fez prodígio e maravilha, porém tudo sob a dependência do Pai. Veja que ele sempre orava ao Pai. Vou fazer um pouquinho agora do Maurício aqui. O Pai. Amém? Ei, Maurício. Então essa é a marca dele, né? Outra coisa, quando fala tornou a semelhança de homem, então isso quer dizer que ele subsistiu em forma de Deus, veio para tornar-se semelhança de homens. Lá em Romanos 8:3, Paulo diz que Deus enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. O que Paulo está afirmando nesse contexto é que Jesus era sujeito às mesmas coisas que nós, exceto ao pecado, quanto ao pecado. Amém? Outra coisa, a distinção das duas naturezas. A palavra natureza quer dizer substância com seus atributos. As duas naturezas são a alma humana com suas faculdades e a divina com seus atributos. E essas duas naturezas, sem qualquer alteração em essência e dotada de seus atributos e poderes normais, uniram-se indissoluvelmente para formar a personalidade individual de Jesus Cristo. As duas naturezas não são misturadas com o objetivo de formarem uma terceira natureza, que nem é humana e nem é divina. Pois se as duas naturezas fossem misturadas em Cristo, ele não seria nem verdadeiro homem, nem verdadeiro Deus. Por isso que elas são totalmente separadas. Um penúltimo ponto, a união das duas naturezas. A encarnação é uma possibilidade, porque Deus fez o homem à sua imagem. Assim a natureza divina pode unir-se com a natureza humana para formar a pessoa de Cristo. A natureza humana de Jesus nunca foi como a de uma pessoa separada, nem jamais teve existência distinta da natureza divina. Então o Logos não se uniu com uma pessoa humana, mas a natureza humana. E o último ponto, o contraste das duas naturezas. Os contrastes que encontram na vida de Jesus, de Cristo, mostram-nos claramente a união e ao mesmo tempo a distinção das duas naturezas em sua pessoa. Sendo humano, cansou-se; sendo divino, pôde chamar-se a si os cansados e oprimidos e lhe dar descanso. Como homem ele teve fome, como Deus ele era o pão da vida. Como homem ele teve sede, como Deus pôde dar água da vida. Como homem morreu, como Deus é o autor da vida. Então a união das duas naturezas na pessoa de Cristo é a garantia da suficiência de seu sacrifício em prol de nossa salvação. Pois, assim como o homem havia pecado, era essencial que a penalidade fosse paga por um homem, mas esse homem tinha que ser perfeito para fazer a expiação pelo outro.
para que o sacrifício tivesse valor infinito, era necessário que o mediador fosse divino. Então ele uniu em si as duas necessidades para salvar-nos. E quem Jesus já te salvou, hein? Jesus te salvou. Seu nome